Graça e paz, amados e amadas, glória a Deus por mais um dia que o Senhor fez e os nossos olhos se abriram. E hoje nós vamos estar aqui vendo Números, capítulo 20. E aqui vai falar sobre uma rebelião do povo ali nas águas de Meribá. Depois, quando Israel pede para passar pela terra de Edom, e Edom vai recusar. E no final desse capítulo nós vamos ver a morte de Arão, que era irmão de Moisés. Então, olha como começa o primeiro versículo desse capítulo. Olha, no primeiro mês, toda a congregação de Israel deslocou-se para o deserto de Zim. Primeiro mês, mas de que ano? Aqui não fala de que ano, mas eu gostaria que depois vocês olhassem lá em Números 33, versículo 38, vai falar qual ano que era aqui. Era o 40º ano. Então, veja só, nós estávamos vendo uma sequência, né, de vários acontecimentos, só que do capítulo 19 ao capítulo 20, mais ou menos se passaram 38 anos. Eles já estão vagando no deserto, mais ou menos 38 anos. Então, o que acontece? Lembra que o Senhor falou que quem sobreviveria para entrar na Terra Prometida seria dos 20 anos para baixo? Então, aqui, nessa passagem, provavelmente, quase todos que tinham 20 anos para cima já haviam falecido. Então, já se passaram 38 anos aqui. A Bíblia não relata, não dá detalhes desse período que passou, mas com certeza deve ter também histórias aqui no meio, aonde o povo foi rebelde, indisciplinado, aonde muitas coisas aconteceram nesses 38 anos, né? Mas vamos ver agora, nesse 40º ano, no primeiro mês, o que aconteceu. Quando eles chegaram ali no deserto de Zim e armou o acampamento em Cádiz. Ali quem que faleceu? Miriam. Miriam era irmã de Moisés e Arão. Então ela morreu e foi sepultada ali. E olha logo em seguida o que o versículo 2 diz. Naquele lugar não se encontrava água potável para a comunidade, para o povo. Por esse motivo o povo se reuniu e começou a reclamar contra Moisés e Arão. Discutiram com Moisés e exclamaram: quem dera tivéssemos todos perecidos quando nossos irmãos tombaram mortos diante de Yahvé. Então, eu quero destacar duas coisas aqui. 3, né? Primeiro, eles nem respeitaram o luto de Arão e de Moisés. Eles tinham acabado de perder a irmã. Eles foram levantar-se novamente contra Moisés e Arão. Óbvio, não havia água, mas eles já tinham visto milagres do Senhor há todo esse tempo e sabiam que o Senhor ia providenciar. Não precisaria ter novamente uma rebelião, uma rebeldia. E eles novamente o que? Praguejando. Por que nós não morremos que nem os nossos pais aqui no deserto, que nem nossos irmãos, quer dizer? E aqui eles estão mencionando até aquela rebelião de Corá, aonde a terra se abriu, engoliu vários deles. Veja só que interessante, eles já eram filhos, mas eles tinham a mesma mentalidade dos pais, a mesma forma de pensar dos pais. Então saiba, nós temos grande responsabilidade de como pensam nossos filhos, de qual o padrão mental deles. Veja, quando nossos filhos são pequenos, a disciplina, a forma de conduzir é por disciplina e por regras. Vai chegando na adolescência e na juventude, essa forma já não funciona mais. Eles não observam tanto o que nós falamos mais, para eles não tem quase valor, mas eles vão observar como nós agimos mediante as circunstâncias da vida, como são as nossas emoções. Eles conseguem captar até um pouco das intenções do que há ali dentro, das mágoas, rancores, ressentimentos. Então isso nós temos que tratar muito diante do Senhor, porque também nós vamos estar passando para os nossos descendentes. Então aqui veja só, eles estão contendendo com seus pais, mesmo sendo uma geração mais jovem. Provavelmente, aquele que tinha 20 anos naquela época, provavelmente está beirando aqui os seus 60 anos. Então o mais velho teria por média 60 anos.
E aqui fala assim no versículo 4: Por que conduziste a Assembleia do Senhor a este deserto para morrermos nós e os nossos animais? Então, provavelmente eles estavam no lugar aonde tinha um pouco mais de recursos e chegaram aqui no deserto de Zin, aonde não tinha nada. E olha o que eles falam: Por que fizeste subir do Egito? Olha, muitos deles até ou eram muito pequenininhos ou nasceram no deserto. E eles falam que nem os pais: Por que nos fizeste subir do Egito para nos conduzir a este terrível lugar? Será que eles lembram como era o Egito? É uma terra absolutamente inadequada para a semeadura, onde não há cereais, nem figueiras, nem vinhas, nem romeiras, até mesmo sem água para beber. Veja que interessante, talvez eles nem lembrassem das figueiras, das vinhas, das romeiras, mas eles ouviam seus pais falando, seus pais se queixando, seus pais tendo que as memórias de lá e falando como que era a alimentação de lá. Mas provavelmente os seus pais não falaram da escravidão, não falaram do jugo que eles sofriam. Que o Senhor possa sempre nos dar uma mente clara, uma mente sadia e uma mente realmente equilibrada na presença dele, né? E olha que interessante, veja no versículo 6 o que Moisés fez depois que ouviu isso. Moisés e Arão deixaram o povo e foram até a tenda, foram até o tabernáculo. E o que eles fizeram? Eles prostraram o rosto rente ao chão. E o que assim quer dizer? Eles não contenderam com o povo, eles não murmuraram, eles foram até a presença do Senhor e ali se ajoelharam e puseram o seu rosto ao chão. Sabe? Muitas vezes o que nós fazemos, nós batemos de frente. Hoje é tanta partidarismo, é tanta oposição, é tanto falares, tantas vozes, poucos ouvidos e pouco falar com Deus. Então aqui eles estão levando tudo ao Senhor, levando as suas queixas ao Senhor. Hoje muitas vezes a gente acredita se ficar em silêncio, nós vamos estar nos humilhando, mas não, o silêncio é sabedoria. O silêncio é para poucos e sabedoria de levar ao Senhor. Aqui então eles levaram ao Senhor. Então o Senhor deu uma orientação, ordenou a Moisés, mandou ele tomar o cajado dele para reunir toda a comunidade e ele e o seu irmão e o que? Vai fazer eles ir lá na rocha para falar a rocha, para que a rocha o que? Verta água, para que tenha água para o povo e para os animais. E assim Moisés fez. Moisés pegou o bordão e aí Moisés reuniu a congregação no versículo 10. Agora olha o que Moisés falou para o povo. Ouvi agora, rebeldes. Será que teremos de fazer jorrar água desta rocha para vos saciar a sede? Vocês já viram em outro momento Moisés falando desse jeito? Moisés aqui se vê que ele está assim irritado, está nervoso, está com a paciência pequena. E Moisés é considerado um dos homens mais mansos da terra, foi considerado na palavra de Deus. E aqui fala assim, agora ouvi, rebeldes, será que teremos, ele pôs no plural, ele tomou um pouco do fazer como obra dele. Será que teremos de fazer jorrar, eu e Arão, água desta rocha para vos saciar? Sabe, principalmente quando a gente vê uma geração crescer diante dos nossos olhos, nós vemos pessoas pequenas e crescerem e você ajudar, você tá ali como orientador, tá como pai, tá como mãe e depois você vê aquelas pessoas rebeldes, a indignação parece que é maior, né? Então Moisés aqui talvez pensasse, esses jovens, essas pessoas mais jovens nem sabem como foi a escravidão no Egito, não glorificam a Deus por tudo que recebeu. Então aqui Moisés estava muito irritado. E aí que nós temos que tomar cuidado. A palavra do Senhor diz assim, irai-vos, mas não pequeis.
O Senhor não está dizendo que nós temos que sucumbir às nossas emoções, mas está dizendo que nós temos que saber lidar com as nossas emoções. E aqui Moisés, ele pôs para fora, falou, chamou eles de rebelde, depois falou teremos, quer dizer, não era ele, era o Senhor que ia fazer jorrar água, mas o pior agora vai acontecer no versículo 11, diz aqui, em seguida Moisés ergueu o braço e bateu na rocha 2 vezes com o seu bordão. Imediatamente jorrou a água potável e saciou a sede de todo o povo e de seus rebanhos. Então aqui o que nós vemos? O Senhor não falou para bater a rocha, o Senhor falou para falar a rocha. E nós vemos lá, se vocês quiserem dar uma olhada, é interessante olhar, em Êxodo 17, de 1 a 7, foi quando eles estiveram nesse mesmo local, o povo também se rebelou contra Moisés e Arão, e aí o Senhor mandou bater na rocha. E ali Moisés bateu na rocha. Aqui o Senhor falou para não bater na rocha, o Senhor falou para falar a rocha. E depois veja mas mesmo Moisés não fazendo corretamente, o que aconteceu? Jorrou água potável em abundância, saciou a todos, porque a palavra do Senhor é determinante. Agora, muitas vezes a gente pensa assim, eu fiz as coisas pelo caminho não muito correto, não foi caminho certo, mas o resultado foi bom. O resultado aqui foi adequado. Eles queriam água, era para rocha verter água, teve água. Mas vamos ver aqui, olha só o que diz o versículo 12. Contudo, disse o Senhor a Moisés e Arão, visto que não confiaste suficientemente na minha pessoa. Por quê? Primeiro, ele falou, faremos sair água dessa rocha. Segundo, bateu na rocha. Olha o que ele diz assim, de modo a honrar a minha santidade e palavra à vista dos filhos de Israel. Querendo dizer, vocês não honraram a minha santidade, nem a minha palavra diante dos filhos de Israel. E olha o que eles vão receber. Toda desobediência existe disciplina. Então, o Senhor é aquele que perdoa, mas é um pai que disciplina. Aquilo que a gente planta é a lei da semeadura, se colhe. Olha o que ele diz aqui, não farei entrar na terra que lhe dei. O Senhor estava falando isso para quem? Para Arão e para Moisés. Olha, vocês não vão entrar na terra prometida. Estas são as águas de Meribá, e Meribá quer dizer lugar de contenda, aonde eles contenderam, o povo contendeu contra Deus, mas o Senhor ali, ele mesmo manifestou a santidade dele perante o povo. Você pode até se perguntar, nossa, a forma que Moisés agiu foi tão grave. Veja só, primeiro, quando Moisés falou rebeldes, teremos que fazer jorrar água desta rocha, o Moisés manifestou intenções do coração. E o Senhor, muitas vezes a gente se preocupa tanto com a aparência é importante porque ela traz em si um testemunho. Mas o Senhor, ele sempre está olhando para as intenções do nosso coração. Por isso que nós nos devemos nos ir à presença do Senhor, igual o Salmo diz, Senhor, esquadrinha meu pensamento. Veja que se há algum caminho mau e endireita os meus caminhos. Então, eu sempre tenho muito esse temor e esse tremor na presença do Senhor, para que Ele esquadrinhe quem eu sou, quais são as minhas intenções, as minhas vontades, mesmo aquelas imperceptíveis. Falo, Senhor, traga a luz para que eu possa me arrepender e o Senhor corrigir a minha rota. E aqui veio intenções do coração de Moisés, mas o fato mais assim grave que nós podemos dizer foi que ele bateu na rocha, ainda bateu 2 vezes e ele não falou. E por que isso tão grave? Olha, eu gostaria que vocês fossem lá em 1 Coríntios 10, e eu vou ler aqui do versículo 1 ao 4 para ficar mais claro, tá? Aqui no versículo de 1 ao 4 vai falar sobre exemplos da história de Israel e diz assim: Ora, irmãos, não quero que ignoreis
que nossos pais, o povo que estava no deserto, tá? Estiveram todos sob a nuvem e todos passaram pelo mar. Lembra quando eles saíram do Egito, passaram pelo mar e de dia tinha nuvem e à noite uma coluna de fogo, né? E aqui fala assim, tendo sido todos batizados, assim na nuvem como no mar. Querendo dizer assim, quando eles saíram do Egito, eles foram batizados, eles saíram da mão do faraó, da mão do inimigo e foram ali para o reino de Deus. E foram batizados com respeito a Moisés. Todos eles comeram de um só maná espiritual. O Senhor estava dando uma única alimentação para todos eles e beberam da mesma fonte espiritual. Prestem atenção aqui. E beberam da mesma fonte espiritual, porque bebiam de uma pedra espiritual, a rocha que nós estamos falando aqui em Números 20, porque bebiam de uma pedra espiritual que os seguia, e a pedra era Cristo. A pedra, essa rocha, ela simbolizava, ela tinha figurava, né, a Cristo. Então, Cristo só foi ferido uma vez na cruz. E quando ele foi ferido lá na cruz, jorrou sangue e água. João diz que do seu lado saiu sangue e água. Sangue para nossa purificação, sangue para nossa salvação e água para nossa purificação. Aqui Moisés não poderia ter batido na pedra 2 vezes, é como se tivesse ferido o Senhor novamente. Porém, mesmo tendo Moisés fazendo incorretamente, o Senhor manteve a palavra dele e jorrou água, porque de Cristo sempre jorra água para nós, mas houve a disciplina para Moisés e Arão, que nós vamos ver aqui no final desse capítulo já a morte de Arão. Como esse texto é muito rico, eu vou parar por aqui porque o áudio já deu 17 minutos, então eu falei do versículo 1 ao versículo 13, para que nós possamos refletir e meditar na presença do Senhor e orar e falar para o Senhor prescrutar o nosso coração, trazer à tona tudo aquilo que está escondido e também nos fazer ter ouvidos atentos para ouvir o que o Senhor diz e lembrar que essa rocha é Cristo e que dele está vertendo água e a água hoje dele está vertendo por meio da palavra, por meio da intimidade com ele, por meio da comunhão, por meio da oração. No próximo áudio eu vou estar fazendo o restante do capítulo 20. Aleluia, Jesus Cristo é o nosso Senhor. Você já se viu sobrecarregada por pensamentos negativos e ansiedade? Deseja encontrar uma maneira de viver com confiança e proteção? No Salmo 23, escondem segredos poderosos que podem mudar a maneira como você enxerga a vida. Nesta aula, você vai descobrir esses segredos e aprender a viver com confiança, deixando para trás os pensamentos negativos que minam a sua felicidade. Com a sabedoria do Salmo 23, você aprenderá práticas e princípios que ajudarão a livrar-se da ansiedade e encontrará orientação para experimentar uma proteção duradoura e encontrar paz interior. Comece a transformar sua vida hoje mesmo. Entre no grupo para acessar a aula gratuitamente e venha descobrir a verdadeira confiança e proteção que você merece.